Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos para mais um culto aqui na Igreja Batista Esperança no Pôr do Sol. Gostaria de convidar todos os irmãos a estarem orando comigo agora. Oremos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha estar nos ungindo essa noite, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando as nossas famílias, Pai. Cuida de todos nós, os nossos lares, livra-nos de todo mal, Pai. Que o Senhor venha estar cuidando e não deixando nada faltar nesse momento, Pai. Senhor, meu Deus, supre todas as nossas necessidades, cuida do nosso interior, nos mostra cada vez mais o teu caminho, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha estar nos ajudando e cuidando de nós todos os dias. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e faz. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor é o nosso bem mais precioso. Em nome de Jesus, aleluia. Senhor.
sabe tudo o que você está passando agora, o que você está sentindo. Saiba que Deus se compadece de você, tem misericórdia, está trabalhando ao teu favor. Somente entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, em nome de Jesus. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome, pois só Tu és digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Nós te somos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado conosco, pelos livramentos que o Senhor nos dá, porque em tudo, todas as situações pelas quais temos passado, o Senhor está conosco, nos dirigindo, nos mostrando, ó Pai, o que fazer. Eu te agradeço, ó Deus, por esta igreja que o Senhor plantou neste lugar. Te agradeço por cada irmão que está em sua residência, ó Pai, te louvando conosco, ó Pai. Te agradeço por todas as igrejas onde o Teu nome, ó Pai, é exaltado. Te agradeço pelos Teus servos que te seguem fielmente, Senhor, mesmo em tantas dificuldades, ó Pai. E eu te suplico nesse instante, ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu cuidado conosco. E eu te peço, Senhor, toma cada pessoa que está enferma nesse instante, ó Pai, enferma fisicamente, na mente, ó Pai, na alma, Senhor. Todos aqueles que estão angustiados, ó Pai, depressivos, que estão ansiosos, ó Pai, não sabem que decisão tomar. Nós te suplicamos que o Senhor oriente, mostre a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E eu te peço também, Senhor, por nossa vida em meio à sociedade, Senhor. Te peço pelo retorno às aulas, pelos estudos online, Senhor. Eu te agradeço pelo trabalho que o Senhor nos permite realizar. Te agradeço, Senhor, por cada servo Teu, Senhor, a quem o Senhor tem provido o pão de cada dia, a quem o Senhor tem dado emprego, tem dado sustento material. E eu te peço por aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias, ó Deus, e ajude-os, Senhor, a ter um emprego, ó Deus. Te agradeço, Senhor, também por nossas famílias. Te peço, ó Pai, por aquelas que estão passando por dificuldades, Senhor, no relacionamento conjugal, ó Deus, no relacionamento de pais com filhos, com netos, ó Deus. Que o Senhor entre nesses lares, ó Pai, e dê a Tua paz, dê a Tua direção. Que o Senhor oriente a fazer a Tua vontade, Deus. Te peço também por nossas autoridades, ó Deus. Governador, deputados, senadores, ó Pai, presidente, assessores, ministros, são tantos homens revestidos de autoridade, ó Pai, e que muitas vezes fazem o que não te agrada. Por isso eu te suplico, Senhor, que todos venham a se render à Tua soberania, venham a ser instrumentos em Tuas mãos para fazer a Tua vontade e não a vontade deles, ó Pai. Que a Tua vontade reine absoluta sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a não desanimarmos, a estarmos sempre firmes na Tua presença, porque só o Senhor é quem cuida verdadeiramente de nós. E nós te somos gratos por esse cuidado, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos.
verdade, hoje nós vamos ler a Bíblia em vários lugares. Os irmãos que estiverem aí com Bíblia, hoje vou pedir para os irmãos abrirem e vão ficar afiados, igual os embaixadores e as mensageiras aí, na abertura dos textos bíblicos. Meus irmãos, hoje gostaria que nós falássemos, antes vamos fazer mais uma oração pela palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia. Nós te agradecemos, Pai. Te pedimos que o Senhor nos ajude, abençoe esta palavra agora e abençoe a vida de cada um de nós pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a respeito da identidade do povo de Deus. Quem o povo de Deus é em Jesus Cristo. E esse é um tema, meus irmãos, muito importante para o povo de Deus em qualquer época, em qualquer tempo, para que o povo de Deus saiba quem ele é, porque a ideia que o povo de Deus tem a respeito de si mesmo vai moldar como ele vai pensar de si, como ele vai pensar o mundo e como ele vai se planejar e o que ele vai fazer. Então, nós temos uma visão a respeito de nós mesmos, mas o mundo também tem uma visão a respeito do povo de Deus que nem sempre é positiva, nem sempre é agradável e também nem sempre é verdadeira. Por exemplo, se nós pegarmos lá na época após Jesus Cristo, após os apóstolos ali, na época depois deles, a gente vê que o mundo não tinha uma ideia muito boa. Ali nos primeiros séculos, os cristãos, a maioria era da camada mais baixa da sociedade, que tinha menos condições. Então, muitas pessoas viam os cristãos às vezes de maneira inferior, de maneira negativa, e as pessoas desprezavam muito os cristãos por causa disso, porque tinha uma ideia ruim, uma ideia má do povo de Deus. Já nos últimos séculos, ultimamente com o pensamento das universidades, o pensamento humanista todo, tem feito as pessoas ter também novamente uma ideia, esse pensamento intelectual, dito assim, tem feito também muitas pessoas olhar para os cristãos e olhar como atrasados, como pessoa retrógrada, como pessoa fanática e tudo mais. Mas nós sabemos que são acusações infundadas, né? Mas independente, meus irmãos, o cristão, ele tem que saber na palavra de Deus quem ele é em Jesus Cristo, independente do que as outras pessoas pensem, independente da ideia que se tenha a respeito dele, a respeito do povo de Deus, nós devemos saber quem nós somos e firmarmos nossa identidade pessoal, quem nós somos na palavra de Deus, para sabermos quem somos nós. E estamos como uma geração de cristãos que está preparada mesmo para saber, para enfrentar os desafios do seu tempo. E é interessante, irmãos, porque os cristãos, eles sempre sofrem pressões. Se a gente for ver o povo de Israel, lá no passado eles tinham o pai de Israel, mas sempre os povos estavam ali na borda deles, fazendo pressões, querendo atacar. E hoje também não é diferente. O povo de Deus também tem muitas pressões para se conformar aos padrões dessa terra. E nós, como cristãos, não podemos retroceder. Pelo contrário, a palavra de Deus diz para nós clamarmos ao Senhor que venha o seu reino, que o reino de Deus se expanda nessa terra. Mas nós devemos firmar a nossa crença, os nossos valores na palavra de Deus e não retroceder, nunca, jamais, nem por um momento. E eu gostaria que nós lembrássemos, meus irmãos, porque o que acontece? Gostaria que os irmãos abrissem o texto de Malaquias 3. Vamos ler do versículo 13 até o 18. E o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes, por causa do que as outras pessoas ou do que o mundo fala a nosso respeito, ou que as pessoas falam a respeito de nós como cristãos, muitas vezes vai embaçando a identidade que nós temos de nós mesmos. E acontece que as circunstâncias também nas quais nós vivemos, e as dificuldades, tristeza, aflição, angústia, dor, perda e tudo mais, muitas vezes faz nós não nos lembrarmos ou não compreendermos as maravilhas das bênçãos, ou não estarmos totalmente, digamos assim, atentos a tantas maravilhas que nós temos em Cristo Jesus. E isso é verdade, irmãos. Eu gostaria que nós olhássemos alguns exemplos na palavra de Deus, porque isso é algo que acomete os cristãos de todas as épocas. Pessoas sempre, os cristãos
veem apertados, pressionados ou por qualquer situação e às vezes começam a se questionar. Eu gostaria que nós lêssemos o texto de Malaquias 3. Porque isso acontece, meus irmãos, conosco. Vamos ler Malaquias 3, do versículo 13 ao 18. Diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Deus responde: vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, o povo ali de Malaquias, por estar vendo os ímpios prosperando, e eles muitas vezes que serviam a Deus, que estavam passando por aflições exatamente por servir a Deus, porque eles se importavam em servir a Deus, então às vezes pecavam, ficava triste, ele fala assim: eu estou andando como se fosse de luto diante de Deus. Porque ele se preocupava, ele se arrependia, se entristecia por causa dos seus pecados, se afligia por causa dos pecados dos outros também, clamava a Deus, falava assim: Senhor, tem misericórdia, o Senhor não vê essa situação, ajuda-nos. Então ele andava assim, muitas vezes aflito, angustiado, até por causa de servir a Deus. E ele viu os ímpios lá prosperando. E aí alguns, talvez no momento ali de mais fraqueza, eles pensavam no seu coração: então é inútil servir a Deus. Talvez trabalharam anos a fio na obra de Deus e não viram resultado nenhum. Tudo continuava a mesma coisa e eles começavam a se enfraquecer, desanimar. E aí, meus irmãos, o ímpeto, a força do Espírito Santo talvez do coração deles já não estava a mesma coisa. E aí, no pensamento humano, eles falavam: é inútil servir a Deus. E os ímpios estão ali tranquilos, estão festejando, estão se refestelando no pecado e eu aqui. Mas, irmãos, por mais que esse seja um pensamento recorrente, aqui nós vemos a resposta que Deus dá a esses crentes. Porque esse aqui é um cristão, meus irmãos. É um crente, lá no Antigo Testamento, que estava tendo esse questionamento. Será que é inútil servir a Deus? Eu aqui me entristecendo todo e os ímpios ali prosperando? A resposta de Deus, ele fala assim: olha, o crente, quando ele fala, Deus ouve. Quando ele está orando, Deus está com um memorial, com o nome do crente lá diante dele, que é para ele não se esquecer. A Bíblia diz que Deus tem nosso nome gravado na palma das suas mãos. Tudo que ele faz, ele se lembra de nós. Ele diz: há um memorial para os que servem a Deus, diante de Deus, nenhum deles é esquecido. O que ele diz depois, ele fala o seguinte: olha, quando vier o dia final, vocês vão ver a diferença que tem entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele diz: não olhe as circunstâncias presentes como critério para você avaliar a sua vida, para dizer se é bom servir a Deus ou não, porque na verdade o que a Bíblia diz lá ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. A glória que nós haveremos de experimentar em Cristo Jesus, irmãos, creia nisso e tenha isso firme na sua mente, é muito maior do que nós podemos imaginar. Jesus falou, e que Deus nos fala nesse texto: há um memorial diante de Deus, com o nome dos justos. E ele diz: no dia final, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho. Então não reclame, meus irmãos, pense e lembre-se das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Se nós abrirmos, eu gostaria que os irmãos que quiserem também podem abrir a Bíblia em Salmo 73. Nós vemos Asaf, salmista em Israel, cuidava do louvor no templo. E Asaf faz esse Salmo 73, irmãos. E ele começa o salmo lá no final. Ele começa o salmo da conclusão do que ele chegou. Ele diz assim, no Salmo 73, ele diz: Deus é bom,
verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os que são de coração limpo. E aí ele começa a contar o que aconteceu com ele, por que ele chegou a essa conclusão, que Deus é bom para com Israel, para com o seu povo. Aí ele começa a contar, vou contar para vocês, como se ele tivesse dizendo, ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio, forte, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. A soberba os cinge como um colar, a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de gordura, e do coração brotam-lhes fantasias, ou seja, eles têm prosperidade, motejam, falam maliciosamente, da opressão eles falam com altivez, contra os céus eles desandam sua boca, a sua língua percorre a terra, ou seja, falam de todos. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, as pessoas tinham os soberbos, os arrogantes em alta conta, admiravam os soberbos. E eles dizem, os soberbos, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Aí ele diz, rapaz, dentro de mim, aí ele começa, como se dentro de mim começou a vir um pensamento. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, cada manhã sou castigado. Aí ele diz, mas se eu pensasse em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos teus filhos, Senhor. Mas ele continua, dizendo, só refletir para compreender isso, achei uma tarefa muito pesada para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E lá no santuário de Deus, Deus revela para ele a verdade sobre as coisas. E aí ele diz, entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles, ou seja, dos ímpios. Tu, Senhor, certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Aí ele começa a entender essas coisas, ele diz, todavia, Senhor, eu estou sempre contigo. Aí ele começa a enxergar, meus irmãos, a bênção que Deus tem para ele. Ele para de fixar os olhos dos ímpios, como eles estão prosperando, e Deus começa a mostrar, o Espírito Santo começa a ministrar ao coração dele, que bênção que ele mesmo já tem em Deus, para que ele pare de invejar os ímpios. Ele diz, Senhor, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e ainda depois me recebes na glória. Quem tenho eu além de quem tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha mais prazer na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, e no Senhor eu ponho meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, ele percebe o quanto que é supremamente, maravilhosamente bom estar com Cristo, estar com Deus, no caminho do Senhor. Ele percebe que o caminho dos perversos, apesar de que às vezes humanamente falando, faz tudo errado, ele dá tudo certo na vida dele, mas ele percebe, e Deus mostra para ele, é como se Deus falasse assim, Azar, preste atenção, isso aqui é ilusão, isso aqui é temporário, a prosperidade deles é ilusória, eles estão postos em lugares escorregadios, logo serão abatidos, estarão como um sonho quando se acorda, estarão na destruição. E aqui, irmãos, entendamos duas coisas. Ele fala isso a respeito dessa vida e da próxima, ou seja, dessa vida e depois dessa vida, no sentido da eternidade. Ou seja, os ímpios, eles, por causa do seu caminhar ímpio, muitas vezes eles destroem a própria vida aqui na terra, por causa do seu afastamento de Deus, eles tomam decisões erradas e vão se aprofundando no pecado, e daqui a pouco caem. Mas ele diz também em relação à eternidade, irmãos,
porque isso aqui também diz respeito à destruição não só da sua vida aqui, mas à destruição eterna no inferno. Por isso, como vamos pegar e invejar alguém que está a caminho do lago de fogo? O salmista no Salmo 84 ele diz: eu prefiro estar às portas da casa do Senhor do que habitar nas tendas da impiedade. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora da presença de Deus. Ele fala assim: é melhor eu ser o último na casa de Deus do que ser o primeiro entre os ímpios. Porque os ímpios sofrerão um castigo eterno, mas dos crentes todos eles receberão a recompensa eterna com Cristo Jesus. Por isso, irmãos, devemos olhar, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé, para o que o Senhor tem para nós. E é interessante, irmãos, que se nós olharmos também, a palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor sobre o crente não é uma bênção só para ele. A Bíblia diz: o filho do justo será abençoado. Se os irmãos quiserem olhar em Provérbios 14, 26, diz: no temor do Senhor o homem tem um forte amparo, mas não para por ele, diz: o homem tem um forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Os filhos do crente, os filhos daquele que serve a Deus, são beneficiados por causa da fé dos seus pais, no sentido de que eles veem segurança nos seus pais, eles sabem que eles estão sendo cuidados, que seus pais oram por eles, ensinam a palavra para eles, mostram o caminho. Os filhos são abençoados, não é só a própria pessoa que serve a Deus, a sua geração também será bendita na terra. No Salmo 112, versículo 2, 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se comprar os seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Lá em Êxodo nós vemos Deus falando para os crentes, lá no deserto, fala assim: eu faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, Deus nos dá um privilégio grandioso de servirmos a Ele. Nós, como crentes, a bênção de Deus não fica só sobre nós, mas transborda. Não é isso que nós vemos? Abraão sendo chamado por Deus, saiu peregrinando, por onde ele passava as pessoas eram abençoadas, porque ele orava, porque ele falava, porque Deus abençoava ele, e a bênção transbordava. Davi falou isso, ele falou assim: ó, meu cálice transborda. Não só o cálice fica cheio, mas transborda para os que estão ao redor. E assim somos nós, irmãos. Nossos vizinhos são abençoados por nossa causa, não por nossa causa, por causa de Deus que nos tem abençoado, e as bênçãos de nós recaem sobre os outros que estão ao nosso redor, sobre o nosso próximo. Porque nós somos chamados por Deus para sermos sal e luz. E aí, irmãos, tem um texto da palavra de Deus e é interessante, irmãos, porque nós lembramos da história de Balaão. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Digamos assim, era um feiticeiro, alguém que foi chamado para fazer um trabalho para o povo de Deus, para amaldiçoar ou para fazer o que quer que seja, para que o povo de Deus fosse amaldiçoado. O rei Balaque chamou: Balaão, amaldiçoa esse povo aqui. E ele é chamado lá para o alto da montanha, chega lá na montanha, ele vai amaldiçoar. Ele fala: não dá, eu não vou conseguir fazer nada contra este povo. Ainda que eu faça aquilo, nada vai dar certo, porque esse povo tem a bênção de Deus sobre eles. Não adianta. Por isso que nós não devemos ter medo, irmão. Já falamos algumas vezes aqui. O cristão não deve ter medo. A Bíblia diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Esta é a herança daqueles que servem ao Senhor. E é interessante, irmãos, porque nós muitas vezes não enxergamos essas bênçãos. Essas bênçãos não estão tão visíveis aos nossos olhos, mas são verdades espirituais, que não deixam de ser verdade por causa da nossa circunstância presente. Ou seja, na nossa situação de maior prosperidade, na nossa situação de maior aflição, as bênçãos continuam constantes sobre a nossa vida. Nós somos como aquele jovem, irmãos, que estava com Eliseu, que estava lá, e ele acorda, sai da sua cabana e olha o exército inimigo rodeando o acampamento. Ele falou assim: pronto, vamos morrer.
Aí Eliseu, calmamente, tranquilamente, por causa da sua fé, sabendo da proteção e da graça de Deus que estava sobre ele, diz: rapaz, não temas. Aí ele, mas por quê? Como eu não vou temer? Os exércitos aqui e eles vão nos destruir. E aí Eliseu, por causa que sabia da realidade espiritual, diz: mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Aí ele fala assim: como é isso? Nós somos poucos aqui, tem um exército aqui. Aí ele fala: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele entenda, para que ele possa enxergar a verdade espiritual detrás dessa situação. E aí Deus abre os olhos, e aí diz que aquele jovem contempla e vê carros e carruagens de fogo em número inumerável ao redor do acampamento para protegê-los. É por isso, meus irmãos, porque nós muitas vezes só enxergamos pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé, nós somos herdeiros de bênçãos incontáveis. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo vai dizendo muitas bênçãos. Eu vou aqui ler para os irmãos. Está aqui, Efésios 1, a partir do versículo 3. Ele diz: bendito, e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção em tantas bênçãos que o apóstolo Paulo elenca nesse texto. Tantas bênçãos que ele vai citando com as quais nós somos abençoados. Prestem atenção. Versículo 3 até o 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade. Mais um pouco à frente, ele fala o seguinte: no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de que nós sejamos para louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo. Mais para frente ele diz: vós também tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade. Irmãos, aqui Paulo começa a falar inúmeras bênçãos, umas 20 bênçãos aqui, se a gente for olhar aqui, contar as bênçãos de todas as bênçãos que ele vai citando. Nós fomos escolhidos em Cristo, predestinados para sermos filhos de Deus, nós fomos amados por Ele, a graça dele foi derramada sobre nossas vidas, temos perdão dos pecados, derramou sobre nós sabedoria e prudência em Cristo Jesus, nós somos a habitação do Espírito Santo. Irmãos, riquíssimas bênçãos. E é interessante que, se nós lermos depois, a partir do verso 15, a oração que aí Paulo começa a falar com eles, ele fala assim: por isso, irmãos, eu não cesso de orar por vós, e eu oro exatamente para que Deus possa dar um espírito de revelação e de sabedoria, para que vocês possam entender o tamanho dessa bênção que vocês têm em Cristo Jesus. Ou seja, ele começa a falar muitas bênçãos e ele fala assim: são coisas tão maravilhosas essas que a gente nem entende a plenitude, a extensão do que é que nós temos. Ele fala: eu oro para que Deus possa estar mostrando para você, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que você possa compreender a herança que você tem em Cristo Jesus, a herança que Deus te deu através do sangue de seu Filho, para que você possa compreender qual é a sua esperança, o que nos espera, ou ainda mais o que nós hoje já temos em Cristo Jesus. Irmãos, assim nós andaremos aqui na pior situação de todas, mas andaremos alegres, contentes no Senhor. E eu creio, irmãos, que isso deve primeiramente nos levar ao espírito de louvor e de gratidão ao Senhor, de adoração àquele que nos salvou. Porque, irmãos, é uma graça muito grande, irmãos, nós temos recebido esta palavra e o Senhor tem aberto nossos corações para que nós tenhamos crido. E, irmãos, qual o mérito que nós temos nisso tudo? Foi o Senhor quem nos salvou. Nós devemos louvar a Ele, nós devemos nos prostrar, irmãos, logo de manhã, ao levantar da nossa cama, nos ajoelharmos e louvarmos ao Senhor.
Senhor pela sua salvação. Nós vemos na oração que Jesus Cristo nos diz, do Pai Nosso. Ele começa o Pai Nosso da maneira correta, que é a maneira que nós devemos fazer, louvando ao Senhor. Pai Nosso que está nos céus, engrandecido, louvado, glorificado, santificado seja o teu santo nome. Saber dessas bênçãos, irmãos, deve nos levar a uma postura de louvor e adoração. Aqui nós lemos, o Senhor nos predestinou, nos escolheu para que nós sejamos para louvor da sua glória. Nós devemos louvar a glória do Senhor e a sua graça para conosco. Não devemos nos esquecer, irmãos, de louvar ao Senhor. Antes de pedirmos qualquer coisa, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome. Para isso estamos aqui, meus irmãos. Para isso nós estamos aqui. E é interessante, irmãos, que ele diz assim, lá no versículo 4, ele fala assim: Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo Jesus. Ou seja, todas essas bênçãos, irmãos, nós temos não porque nós somos maravilhosos, ou bondosos, ou fazemos o bem, ou porque qualquer coisa, mas nós temos essas bênçãos porque estamos em Cristo Jesus. E é por isso que eu convido hoje a você que ainda não crê em Jesus Cristo, que preste atenção e olhe tamanhas bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, ou que estão disponíveis a qualquer um que se achega a Jesus Cristo. O convite de Cristo é para que você receba de graça todas essas coisas, para que você entre pela porta estreita e caminhe por este caminho, porque Jesus Cristo nos dá tudo isso de graça. Nós temos nele todas essas bênçãos, mas diz assim: Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. E aí, irmãos, também devemos nos lembrar de que Deus nos dá essas bênçãos todas, riquíssimas, incontáveis, imerecidas, que nós não merecemos. E Ele também nos chama para sermos santos. Nos escolheu para sermos uma igreja santa, para sermos um povo que anda em retidão, em santidade. Irmãos, a última coisa que tem sido enfatizada nos nossos dias aí fora é o caminhar correto. Pelo contrário, hoje, como a Bíblia diz, os homens pregam que o amargo é doce e que o doce é amargo, que o certo é errado e o errado é certo, que servir a Deus, na verdade, não é necessário, não é bom, não é produtivo, não é uma coisa boa. E os homens assim se perdem nos seus caminhos, no engano, nas trapaças, nas infidelidades, nas imoralidades, nos adultérios, em toda sorte de coisas terríveis, nos vícios, em toda sorte de pecados. Mas Jesus Cristo nos chama, irmãos, para nós sermos santos. Nós que somos povo de Deus, temos um pouco chamado para sermos diferentes. Nós somos um povo que foi chamado para ser sal e luz. E assim o Senhor nos tem chamado, irmãos. Eu creio que Deus tem para nós estas bênçãos todas as quais nós já somos participantes. E nós hoje devemos ser santos ao Senhor, porque Ele nos escolheu para sermos santos nessa terra. E, irmãos, eu creio que uma igreja santa é uma igreja que se coloca na presença de Deus, uma igreja que ora a Deus, que busca a face do Senhor, uma igreja que se une, que se une em amor e comunhão. E essa é a igreja que nós somos chamados para ser, uma igreja que serve ao Senhor Jesus de todo o coração, que abre seu coração para esta palavra e que busca o Senhor dia após dia. E eu creio, irmãos, aqui como ele diz, que o Espírito Santo habita em nós, até que Ele venha nos buscar, para que nós venhamos estar para com Ele para todo sempre. Irmãos, nos firmemos nessa palavra do Senhor, de que nós hoje temos posse disso, de todas essas bênçãos em Cristo Jesus, e independente da situação, independente do que acontece conosco aqui neste mundo, mas hoje nós somos herdeiros de ricas bênçãos em Cristo, as quais Ele nos deu gratuitamente. Nós devemos estar sempre lembrando disso para continuarmos a combater o combate que o Senhor nos tem chamado. Eu gostaria de chamar o pastor Washington para fazer uma oração. Nós vamos encerrar o nosso culto.
Graças e paz, irmãos. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, pelo jeito amoroso, pelo jeito maravilhoso que o Senhor tem cuidado de nós. Te rendemos graças, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Queremos agradecer, ó Deus, por essa noite abençoada que o Senhor está nos dando. E queremos, ó Deus, nessa noite rogar que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa. Toma, ó Deus, os teus servos, aqueles que não podem estar aqui conosco, aqueles que estão em casa. Cuida deles, ó Deus, fala ao coração de cada um deles. Permita, ó Deus, que essa mensagem dessa noite possa trazer alento, possa trazer sossego, possa trazer também alerta, Senhor bendito, de que o Senhor cuida de nós. Nós queremos também rogar, ó Deus, para aqueles nossos irmãos que têm algum parente, ó Deus, que está internado, quer seja, Senhor bendito, por conta do coronavírus, quer seja por qualquer outra enfermidade. Nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor estenda as tuas mãos de graça e de poder, tocando ao Senhor bendito no enfermo, fazendo com que, ó Deus, o enfermo seja levantado, curado, transformado, Senhor bendito, pelo poder do Senhor. Eu peço por aquele irmão, ó Deus, que está em casa acanhado, que está em casa, Senhor bendito, entristecido por toda essa situação. E peço, ó Deus, que o Senhor anime este coração. Levanta, Senhor bendito, o teu servo. Transforma, Senhor bendito, a tristeza em alegria, o pranto, Senhor bendito, em regozijo. Derrama da tua graça, Senhor bendito, sobre o teu povo. Enquanto ao Senhor bendito, a nós pedimos que o Senhor nos dê um restante de noite abençoado na tua presença. Alcance, Senhor bendito, aqueles que precisam ser alcançados. E derrama a tua graça sobre nós. Faça, Senhor bendito, com que toda essa situação dessa pandemia seja abreviada, porque nós, o Senhor bendito, queremos nos reunir para glorificar e bendizer o teu nome. Faça, ó Deus, com que esses dias cheguem logo, para que o teu povo, Senhor bendito, fique alegre na tua presença, Senhor bendito, e satisfaça, Senhor bendito, com a presença do teu Santo Espírito. Eu te peço, ó Deus, que aquelas portas que precisam ser abertas nessa noite, que o Senhor abra, ó Deus, durante toda essa semana, ó Deus Santo, os teus servos possam desfrutar das bênçãos e das maravilhas do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome, adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos uma boa noite e uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.